Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do Conversa Imperfeita. No nosso programa de hoje, vamos receber Diogo Alexandre Mota Pires. Nasceu em Lisboa aos 7 de novembro de 1992. Tornou-se conhecido do público após a sua participação na Casa dos Segredos 8, onde sagrou-se campeão pela sua inteligência emocional, invulgar, postura ponderada e autenticidade que conquistou o público. Diogo, bem-vindo ao Conversa Imperfeita. Estava ansioso por esse momento. Estava ansioso. Confessa. É verdade, isso é uma grande honra poder estar neste teu podcast e poder presenciar todas estas perguntas que vêm daí, que já sei que vão ser... Não, eu por acaso preparei uma coisa assim bem soft para ti. Vamos a isso. Se era o Diogo antes da Casa dos Segredos. Na verdade, o Diogo antes da Casa dos Segredos é um pouco igual ao que é ainda hoje, não mudou muita coisa. Por isso é que também se calhar dentro da Casa dos Segredos achavam que aquilo era uma personagem e ao longo dos 3 meses e meio perceberam que não, porque senão tinha quebrado, como quebrou de algumas pessoas que lá estavam. E cá fora estão mais quebradas. E é mesmo isso, portanto, eu quando me predispus a ir lá é ser o mais autêntico possível, porque caso contrário não íamos aguentar esse tempo todo. Portanto, é o mesmo. E o que é que mudou? Nada, porque eu continuo a frequentar os mesmos sítios, a ser o mesmo forreta. É o mesmo Diogo agora, não é? Não, Quando é que deixas de ser forreta? Pelo menos essa parte, Diogo. Isso é uma preocupação pública. Eu sempre que estou contigo é que toco nesse tema, porque acho que piada é uma coisa, é uma forma de tu também me puxares as orelhas. Eu acho isso engraçado, porque é aquilo que eu sempre mencionei. Eu não sou completamente forreta. Eu gosto de gastar dinheiro nas coisas que me dão gosto e se calhar são coisas um pouco diferentes do que a maioria das pessoas. Então, por isso é que dizem que é forreta. Não foste consumir X porque és forreta. Não, porque não tenho gosto por isso. Se calhar dou mais valor a estar em casa com amigos do que ir a certos sítios diferentes, que a maioria do pessoal gosta. Sou um bocadinho diferente. Quem foi o Diogo enquanto criança? Olha, eu como não tenho irmãos, tive de criar amizades na rua, que ainda hoje em dia chamam os amigos da rua, que acabavam por... Eu saía da escola, vinha à casa fazer os trabalhos de casa a correr, para poder ir logo a correr, ter com eles para a rua, quer fosse jogar à bola. Então era uma criança divertida porque estava sempre rodeado de amigos, mesmo não ter irmãos, nesse sentido fui bastante feliz. Sempre a fazer asneiras. Feliz a fazer muita asneira. De ir parar até quase a esquadra. Aí já era adolescente, sabes? Aí já era adolescente. Essa adolescência. A adolescência também foi muito boa. Houve ali uma fase mais conturbada, talvez quando foi a separação dos meus pais, que era mesmo um pouco em rebelde e aí não foi tão engraçado. Não de fazer asneiras, mas dos estudos. Perdi-me um pouco nos estudos. Entretanto, voltei a ganhar força porque percebi que chumbando ou perdendo é um ano da vida que nós perdemos e não acrescentou absolutamente nada. Dessa forma eu comecei a dedicar-me mais, daí também ter conseguido tirar o curso, ciências farmacêuticas e tudo mais, foi o que me deu ali garra durante muito tempo, estive muito focado na parte dos estudos. Tu és um filho dos teus pais, não és? É verdade. Ou seja, eu fui muito mimado, sabes? E continuas a ser? Ainda ser. Principalmente pela minha mãe. Sendo que a minha mãe podia dar para o torto. Uma pessoa quando é muito mimada pode ter uma segunda vivência e deixar de procurar, de ter objetivos. Eu, como sou um bocadinho do contra, acabou por me dar vontade de, não, se a minha mãe queres fazer comida para mim, não, eu vou fazer a minha própria comida. A minha mãe dizia-me, olha filho, queres esta bicicleta? Não. Ou queres a moto? Eu vou comprar a minha moto. Porque, por acaso, essa da moto é muito engraçada, porque eu pensava que... Eu ouvia muitas histórias de pessoas que tinham moto e que às vezes tinham acidentes e é perigoso, tal como de carro, mas de moto é mais perigoso. Então eu quis trabalhar para ter a minha moto que se o pior cenário possível se acontecesse, que não fosse a minha mãe entregar-me para que ela não tivesse o peso de consciência. Então dava-me essa genica. Desde pequeno sempre tivesse assim um equilíbrio emocional e um pé na terra sobre as tuas atitudes. Sempre. Se calhar porque fui vivenciando algumas discussões, não só a nível de familiar, via também na escola, e eu não me identificava com essas revoltas todas e essas explosões, porque no final perdiam as duas pessoas que estavam a discutir. E eu, como não gosto de perder, eu assim, ok, eu tenho de fazer diferente destas pessoas. Fui arranjando ferramentas e percebendo-me, conhecendo-me também melhor, para que quando estivesse presente dessas discussões, dessas provocações, conseguir eu manter a minha calma, que é a única coisa que eu consigo controlar, sou eu.
os outros já não consigo. O que te leva hoje, Diogo, a ser essa pessoa tão equilibrada emocionalmente, ter atitudes muito ponderadas e uma personalidade muito calma aí, respira fundo e agora sim vou agir. Fruto de vivências, fruto de acontecimentos, toda essa transformação de quem tu és é fruto do quê? Muitas dessas coisas vão poder partilhar no meu livro, que já deve ter saído. Pronto, não No vamos ter uma entanto- entrevista porque o Diogo não vai dizer nada, é tudo para comprarem o livro No dele. entanto- Posso deixar o iPad ir embora? Podes. Obrigado, quem esteve aí do outro lado, beijinhos, até para a semana. Parem a gravação. Foi tudo por agora. Tudo por agora. Mas a verdade é que... Agora vou fazer como Alex. Repete a pergunta. Fugiu com esse cenário. Eu perguntei, só para que vocês saibam aí do outro lado, o Diogo tem TDAH. É E verdade. se não lhe der atenção, de repente ele já está a falar da China quando ainda estamos no Congo. Verdade. Vou repetir a pergunta. Eu disse Sim. que todo este equilíbrio emocional, esta maturidade emocional, esses pés firmes no chão, são frutos de vivências, de acontecimentos, de aprendizados. Como é que a ganhaste? Muito de vivências e principalmente daquilo que eu ia vendo também nas discussões das outras pessoas. Eu via que, ok, eu não vou querer isto para a minha vida, é uma destabilização, e aquilo que me fez perceber que tinha mesmo de mudar é porque quando eu discutia, quando eu tinha algum atrito, quer seja na escola, quer seja nos namoros, eu tinha reações físicas, ou seja, diarreias, principalmente, dores, bastante fortes. Na minha essa ansiedade criava-me este tipo de desconforto. Então eu tinha de, assim que eu percebi, eu cheguei a ter, ir à gastro, aos médicos da gastro, cheguei a ter vários exames, e a verdade é que houve diagnósticos que não deixam de estar assertivos, mas a verdade é que eu percebi que controlando as minhas emoções tinha um efeito muito produtivo e benéfico para mim nessa parte das dores. E, portanto, esse foi aquele clique que me disse, não, eu tenho mesmo que manter-me nesta estabilidade. Não só, se calhar as pessoas podem pensar, mas é só para a aparência. Não, é para eu me sentir bem até fisiologicamente. Entretanto, fruto das tuas... Deixa-me só dizer isto. E a parte engraçada é que eu já conheci outras pessoas que se identificam com essa minha característica de quando estão muito ansiosos têm descargas na parte gástrica, também dores, quer seja diarreias ou tudo mais. Portanto, nós sabemos perfeitamente que há uma ligação psicológica com a parte da gastro. Portanto, é um benefício fisiológico para mim. Então posso resumir que fruto de um diagnóstico acabaste por controlar uma outra situação que acabou por ser um match. Exatamente. E foi uma das formas que eu neste momento, eu já fui diagnosticado com síndrome de Crohn. Para quem não sabe, é uma doença inflamatória intestinal que também causa, também é caracterizada por diarreias, mas também eu cheguei a estar internado porque tive uma grande crise de Crohn, portanto estava com diarreias há muitos meses, há 9 meses seguidos de diarreias, e aos médicos eles diziam, isso é uma coisa que tu comeste, vai para casa, ou faziam análises. Olha, chegaram ao ponto, eu estava com sangue nas fezes, e cheguei a ir à urgência e o médico me dizia, vai para casa, como é que vens para aqui para a urgência, porque isso devem ser hemorroides, devem ser hemorroides, nem fez exames nem nada. E eu chegou a um ponto em que eu estava muito também ansioso porque os médicos estavam a descredibilizar, um médico dizia-me que era síndrome de Crohn, outro dizia-me que não era nada, estava muito perdido também nessa situação das doenças. A verdade é que foi diagnosticado, síndrome de Crohn, no entanto, é um estadio muito leve. Há estágios muito mais agressivos, eu felizmente o meu não estou a fazer neste momento qualquer medicação, e percebi que o controle dessa ansiedade, o controle dessas emoções tem um benefício para mim, e portanto, e já cheguei a estar em congressos onde estavam também centenas de pessoas que têm síndrome de Crohn, doença inflamatória intestinal, que partilharam comigo que a parte emocional é muito importante para a nossa saúde, mesmo em pessoas que já têm estadios muito mais evoluídos, que já tiveram de fazer corte a nível dos intestinos e tudo mais. Então, essa é uma das aí em casa, que possivelmente há muitas pessoas já podem ter identificar-se também com isto, portanto, consultem o médico, mas vejam que controlando a parte emocional vai-vos mudar muito a vossa vida.
Tu és um miúdo todo remendado, porque já operaste ali, já fizeste aqui e passaste por essas situações todas. No meio de tudo isso, como é que ficam os teus pais? Em que sentido? Nessa situação da tua saúde, e isso era uma questão preocupante, porque estar 9 meses com um sintoma e ser levado ao hospital e os médicos a meio que negligenciarem, os pais têm uma preocupação a dobrar. A minha mãe, como sabes, ela é enfermeira, então mais ansiosa, mais aflita ficava. Eu sou filho único e ela dizia, eu tenho que salvar o meu filho, porque houve ali... Foi uma fase muito complicada. Eu próprio já estava, isto não tem solução, o médico já estava a equacionar, também começar a cortar-me pedaços do intestino, portanto já estávamos numa fase assim um bocado chata. Íamos começar a fazer tratamento de medicamentos biológicos, que é já um tratamento bastante avançado também. Entretanto, a minha mãe até, se fosse preciso, vendia tudo para arranjar uma solução. A verdade é que era eu também que ia mantendo a calma à minha mãe, deixa estar, vamos arranjar aqui uma solução, deixa-me... E eu comecei a estudar também um pouco, porque hoje em dia temos de ser mecânicos, médicos, Enfermeira, tudo. Estamos numa sociedade, infelizmente, que se não formos os nossos próprios médicos, já não podemos confiar assim como era antigamente. Apesar de termos mecanismos e ferramentas espetaculares, hoje em dia, infelizmente, está complicado nesse sentido. E, portanto, comecei eu a estudar um pouco para mim e cheguei à conclusão que, para o meu caso específico, não estou a necessitar de... Continuo com alguma inflamação intestinal, sim, mas não estou a fazer a medicação, porque a verdade é que eu estava a fazer a medicação e os níveis de inflamatórios ainda estavam mais elevados do que estão neste momento, que agora não estou a fazer. Portanto, percebi que, controlando esta minha ansiedade, aí sim consegui evitar tomar a medicação. Uma coisa acabou conciliando noutra e depois acabou dando-te esse meu caso. equilíbrio, né? Acabou-te, ok, Diogo, desce para a terra, controla as tuas emoções e vai brilhar. E hoje estás aqui a brilhar, graças a Deus. É verdade. O filho da mãe Alice está muito bem. Mas como é que foi o processo de te encontrar espiritualmente depois de te sentires perdido? Olha, foi algo muito engraçado. Porquê? Porque a minha mãe é católica, eu já fui católico também, e no entanto afastei-me. Não quer dizer que sou contra, por isso simplesmente já não fazia sentido na minha vida. E fiquei muitos anos afastado de tudo o que era. Acreditava no meu Deus, dizia, é o meu Deus. Se calhar não é diferente de todos os outros, não importa. Fazia as minhas coisas da forma que eu achava que era o melhor. E nunca tinha lido a Bíblia. E quando eu comecei a pesquisar, a ler, achei que é um caminho muito difícil de fazer sozinho. Então comecei a parte engraçada é que até surgiu na internet a publicidade sobre a igreja, portanto foi aí que eu comecei a ser também acompanhado pelos missionários. E todo esse processo de estando acompanhado começou-me a fazer mais sentido pela forma facilitadora de me ajudar a interpretar as escrituras, porque sozinho às vezes é difícil. Ouvir outras perspectivas de como é que, ok, porque existem várias, chamamos de igrejas que acreditam na mesma Bíblia, mas interpretam de formas diferentes. Sim. Então eu adoro ir falar com uma pessoa que é, por exemplo, testemunha de Jeová, e ouvir a perspectiva como porque é que interpretam a Bíblia daquela forma. Ir com o Mormon, ouvir a perspectiva. Adoro essas trocas, porque é enriquecedor na mesma. Sim, são os É enriquecedor. intercâmbios, né? Exatamente. E também tenho interesse, mas não tenho tido também tempo, de ler o Alcorão, para perceber, porque se nós não percebermos, também acabamos por serem um pouco incultos, se existe, ao menos precisamos ter esse conhecimento e está à nossa mercê. Então, nessa troca foi onde tu conheceste a religião mormon Exatamente. e decidiste ingressar. Exatamente. E porquê? Eu tive cerca de 8 meses a ser acompanhado pelos missionários e eu acabava 2 vezes por semana, acabávamos por ter reuniões, eu fazia-lhes muitas perguntas, constantemente a questionar, não numa de provocação, mas tentar ouvir outras ideias. E a verdade é que os ensinamentos que estão na Bíblia, independentemente de as pessoas acharem que tem de ser obrigatório e têm que ser muito rígidos, a verdade são ensinamentos que são benéficos para a nossa saúde. Agora, claro que as pessoas podem ser mais extremistas, menos extremistas, isso é de cada um. Em todo o caso, eu comecei a ver, ok, se eu até hoje eu queria ter uns resultados a nível de estar rodeado de outro tipo de pessoas, porque eu também nunca fui muito de sair à noite e tudo mais. Então, e que tal experimentar fazer também vivências diferentes
e ter doutrinas diferentes. E a verdade é que não me custou muitos dos convénios que eu fiz, quer seja o evitar o tabaco, o álcool, o café, foi fácil para mim. Tocamos num ponto que até é o do meu segredo, a castidade foi o que mais me custou, porque estava numa sociedade em que era muito liberal, era muito... É a nossa cultura, digamos assim, a libertinagem. E tu que não és pouco namoradeiro. Não eras. Não era. E então, mas eu essa questionei-o durante muito tempo, foi o último convênio que eu fiz, por causa dessas dúvidas. Porquê? Então, se eu vivi 30 anos ou 31 anos com isto, desta forma, o que é que isto me vai fazer diferente? Em todo o caso, a verdade é que se até hoje não obtive os resultados que eu queria, quer seja com a pessoa que eu idealizo, da forma que eu idealizo, quero experimentar viver nesta minha vida, que eu não sei se vou morrer amanhã, mas pelo menos estes 32 anos já ninguém me os tira, mas tenho a possibilidade de experienciar uma coisa nova. E depois logo direi se, se valeu a Se pena, valeu a pena ou não. mas acredito que pelo menos a ligação que eu vou ter com essa pessoa vai ser totalmente diferente. Se tu pensares um bocadinho, hoje em dia, o que é que faz mais, ou o que é que tu vês mais nos casais, mesmo casados? Uhum. Traições, não seja só físicas, mas muito de morais, mas normalmente são mais as traições físicas, ou a cobiça, olhar para a mulher dos outros. Se nós vivemos um bocadinho desta forma, a pessoa que estiver comigo, pelo menos insegurança não vai ter, porque se eu felizmente poderia estar agora à Estás vontade. a fazer uma televenda É. do Estou a teu fazer- produto. A ver se Podem realmente chega. comprar. Mas a verdade é essa, quem segue estes mandamentos dão uma segurança um bocadinho diferente, e eu próprio vou ter segurança de uma forma completamente diferente com essa pessoa, porque se ela aceita uma condição de só estar com alguém depois do casamento, não é? Não quer dizer que seja daqui a 1 ano, 10 anos, até casarmos, mas a ligação e a responsabilidade é totalmente diferente de, bem, vamos lá ver se corre bem, não corre bem, tchau, vamos para o outro lado, e eu estou muito É expectante. muito determinante, né? Tipo, tem que ser. É. E depois, mesmo que corra mal, porque a verdade é que tu já tiveste também relacionamentos em que achaste que ia dar certo, Ai, a parte sexual era incrível, davam-se muito bem, mas ao fim de uns tempos, por algum motivo, já não era. E se nós removermos de início a parte sexual, que nós sabemos perfeitamente que é uma das coisas que nos prende à pessoa, às vezes nós até aquela pessoa tem ali uma catrefada de coisas que eu não gosto, mas a parte sexual é tão boa, vamos manter-nos mais um boteca, bocadinho. tcheca na boteca. Vamos nos manter mais um bocado. E estamos a perder o nosso tempo e o tempo da outra pessoa. Isto é o que eu vejo hoje em dia. E já via também de antes, mas eu pensava, enquanto não encontrar a pessoa certa, olha, vou-me divertindo. Mas estou a perder tempo e estou a ligar-me afetivamente a essa pessoa e vou, se calhar, perder uma oportunidade porque estou entretido com outra e não vou estar desperto a uma pessoa que possa enquadrar naquilo que eu procuro. Portanto, quando efetivamente entramos e decidimos fazer algo juntos, eu tenho que ter a certeza que eu gosto de estar ao teu lado. Que eu não... Porquê? Porque se até agora ainda não tive nada físico, eu tenho que gostar mesmo de ti para querer casar Para contigo, continuar aqui. para querer casar. Porque se tu amanhã ficares impotente, se tu amanhã ficares de cadeira de rodas, se tu amanhã caiu-te os dentes todos, tu és o meu melhor amigo. Eu vou querer continuar a estar contigo. E arranjamos uma solução, porque sabemos perfeitamente que existem milhares, ainda estão nos dias de hoje, milhares de soluções. Portanto, quem diz que a parte sexual é muito importante para mim também, a parte sexual. Mas existem soluções. Se por algum motivo correr mal, há Eu não sei soluções. se é a vida e estou-me a tornar assexuado, que hoje em dia a parte sexual para mim está a virar tipo, ui, que conversa. Já estou tipo, Eu assim... internem-me, internem-me. Exato. Mas então, é na igreja onde tu encontras um recomeço da tua vida. Sim, eu diria que é um recomeço e viver uma vida nova, diferente. Há uma passagem na Netflix da Casa de Papel em que uma personagem diz que dentro da nossa vida nós podemos viver várias vidas. Como se fosse um jogo que nós estamos aqui a jogar. Então vivemos só, se nós tivermos a felicidade de viver 70 anos, e se vivermos estes 70 anos da mesma forma, se calhar pode ser agradável, mas temos também o privilégio de, ok, a vida que eu aprendi até aos 30 anos foi de uma forma, mas não me preencheu, não me realizou. Posso experimentar viver de outra forma? Vamos viver de outra forma. Agora estou a viver esta.
se calhar daqui a 10 anos quero ser agricultor e vou-me dedicar à agricultura, não quero saber mais das redes sociais, não quero saber de mais nada da televisão, ligo só Léo, queres uma couve? Não, queres... Queres um cesto de milho? Pronto. Mas já nem aceito vir a podcasts nem nada disso. Ou mil e uma coisas. Portanto, viver várias vidas é a melhor coisa que pode existir. E ter-me proporcionado a entrar num reality show foi viver uma vida completamente diferente. Achando eu. Porque quer eu queira, quer não mudou grande coisa na minha vida pessoal, mas na rua muda um bocadinho, porque A exposição, quer seja, se calhar, se eu vou ao telefone e, olha, mais não seja, eu antes ia passear os elos, todo maltrapilha, todo sujo, porque o meu cão deita muita baba, como tu sabes, e eu brincar com ele, mando-lhe um pneu, ele vem cheio de terra, sujo-me sempre todo. E eu, quando ia ao jardim, eu ia todo sujo, ninguém me conhecia. Às vezes, pronto, a roupa do cão já tinha assim algum cheiro diferente, e a verdade é que hoje já tenho um bocado de vergonha de ir à rua assim, então acabo, pronto, por ir com um fato. Os cuidados do pós-exposição são redobrados, não é? Essa é a questão. Tenho que ter um bocadinho mais de cuidado, porque até, mas não seja pela pessoa que se quiser me vir, Diogo, olha, posso cumprimentar, ou tirar uma fotografia, ou cheirar mal ao pé da pessoa, é desagradável, então é mais por aí. Para uma pessoa que teve uma infância plena e uma adolescência de loucuras, porém considerada plena porque viveste assim foi, qual foi o momento mais solitário da tua vida? Olha, posso dizer que foi o período entre o divórcio e até entrar na religião novamente. Ok. E o porquê? Eu, quando me divorciei, é normal, tu estás muitos anos com uma pessoa, acreditas que as coisas vão ser de uma forma, e quando há aquele desapego, aquele afastamento, emocionalmente acaba sempre por ser mais complicado. E depois eu acabei, para me distrair, acabei por estar com várias pessoas fisicamente, ia-me distraindo, foquei muito no trabalho, só trabalho, sair do trabalho. E quando dei por mim, estava sozinho, apesar de estar rodeado de muitas pessoas, eu sentia-me sozinho na mesma. E se calhar também foi isso um pouco que me fez procurar algo que me preenchesse, porque eu senti mesmo um vazio enorme e uma solidão. E em Jesus Cristo encontrei pelo menos uma companhia. Foi esta a forma que encontraste para superar? Se calhar foi aí que precisava dessa companhia, de alguém que eu, quando preciso de falar, olha, faço uma oração. Mesmo que não exista, que agora nós descobramos, quando eu morrer, descobri afinal isto foi tudo uma mentira, enganámos-te, não faz mal. Enquanto eu estive vivo, vivi de forma tranquila. Falaste agora de divórcio. Há uma cicatriz que ainda te custa curar? Ou que estás a curar? Olha, uma cicatriz que custa curar, não diria. Eu vou dar um exemplo muito tonto, mas vou-te dizer. Sabes que eu tenho uma cicatriz Num cóccix. É algo que nunca mais vai desaparecer de mim. Mas não me dá dores, não me dá nada, não é? É uma cicatriz que lá está. É. Agora, eu podia fazer uma cirurgia para retirar a cicatriz, mas não adianta, está lá, faz parte de Vai mim. ficar vai sempre ficar. ter uma marca. É, faz parte, é uma tatuagem, é algo que ficou marcado. Tem alguma ferida? Eu acredito que não. Dizer-te 100%, não, se calhar pode ser presunçoso, ou eu acredito, pelo que eu sinto, que não tenho qualquer ferida. Foi uma boa aprendizagem, então, para saber bem o que eu quero, o que eu não quero, e também corresponder à outra pessoa, da próxima pessoa que eu tiver numa relação, saber bem corresponder. E isso o nosso instinto vale muito. Eu agora cada vez mais confio no meu instinto. E no instinto dos eus, sabias? Porque os eus, quando não gosta de uma pessoa, a pessoa vai-lhe dar uma festinha e ele ladra. Não vai para morrer, mas ladra. Portanto, eu estou a acreditar cada vez mais no nosso instinto. Não queres arrancar nenhuma cicatriz, isto é importante porque nenhuma delas incomoda-te, mas que ferida tu ainda está aberta e que, mesmo que já tenhas aprendido a viver com ela? Olha, confesso-te que se calhar algumas amizades em que eu perdi tempo, já sabendo de antemão que me iriam prejudicar, porque são aquelas red flags que nós vemos que nos vão prejudicar, mas em todo o caso damos uma oportunidade, ou vamos à descoberta na mesma, e depois somos apunhalados de forma feia. Não vale a pena entrar em detalhes, mas a verdade é que se calhar tenho aqui algumas feridas, então, mas só me deram, se eu não as tivesse sentido,
eu não teria essa sabedoria. Portanto, Aprendi. é o preço que eu paguei Para aprender. para aprender. Quem nos tornamos depois do divórcio? Eu considero que me torno uma pessoa muito mais ponderada num relacionamento. Eu saltava de relacionamento em relacionamento. Eu terminava um relacionamento e se calhar passado uns, se calhar um mês, estava noutra, conheci uma pessoa, agradava-me dela, éramos divertidos, a forma de me conquistar é pela diversão, pela felicidade, um bom sorriso Ou pela comida? também, mas principalmente por essa descontração, eu senti-me bem ao lado dessa pessoa, assumia logo um relacionamento, porque não me fazia sentido andarmos só ali, vamos ver o que é que vai, não, assumia um relacionamento. Então, a seguir um divórcio, o que me fez é, eu só volto a estar num relacionamento quando preencher certas características que eu já sei que têm de ser preenchidas, e quando eu vejo uma pessoa, hum, que que as palavras não coincidem com as ações, para mim, eu já não vou: "Ai, mas não, eu já não bate certo as tuas palavras com as ações. Tu vais seguir a tua vida, eu vou seguir a minha." Enquanto que antes de: mas se calhar pode ser diferente. Vamos lá ver, vamos lá ver." Então já não vou perder o meu tempo. Se calhar podes-me dizer que eu nisso estou mais arrogante, eu acho que estou mais, assertivo. Eu já sei reconhecer bem quais são, essas questões e Então, o pós-divórcio geralmente é caracterizado por uma consciência mais plena, né? De é isso que quero e não é isso que quero novamente ou futuramente. Estás mais determinado naquilo que vais escolher para estar ao teu lado. sim, para não fazer que a pessoa perca o seu tempo e eu perder o meu tempo. Porque se tu fores a ver, se eu já sei de antemão que há certas características em ti que me vão mexer comigo, por mais não seja uma coisa estapafúrdia, que agora não me estou a lembrar de nenhuma. Mas se existe, e nós sabemos que às vezes terminamos um relacionamento porque há ali uma coisinha que nos irrita. Para que é que eu vou continuar a iludir-te e que tu vais depois começar a ter também um afeto e uma dependência emocional maior para comigo, se então não vale a pena. Se eu já tenho essa consciência, e tenho esse privilégio de ter essa consciência, então evito, e a outra pessoa está-se a deixar iludir, sou eu que se calhar me torno um pouco mais realista e Tal como eu. Disseste que ainda acreditas no amor verdadeiro. acredito. O que é o amor para ti? Olha, o amor para mim é tão simples como dedicação e entrega. Genuína, sem grandes aparatos. Um simples, se eu vejo que tu precisas de algo ou queres algo, eu tenho todo o gosto em poder proporcionar isso, ou estar atento. Estar atento para a pessoa que está ao nosso lado é dos maiores sinais de amor que eu considero que existe. Porque aquilo que eu já vivenciei, eu já vivi amor, não é? Ah, Felizmente. Então eu sei reconhecer o amor. E se alguém nos diz, mas eu amo-te, a palavra amo-te é a coisa mais fácil de dizer da boca para fora. E às vezes muitas vezes dita para poderem ter relações sexuais. Ou ter um parceiro é uma que forma de conquista. é. E quase como uma obrigação. Eu amo-te. Também me amas? Se não me disseres amo-te também nas próximas 2 dias, é porque afinal está aqui qualquer coisa mal. E nós vemos muitos casos desses, até publicamente, mas a verdade é que o amor tem a ver com atenção e dedicação e reciprocidade. Porque se for só receber, também não é amor para mim. E tens sentido amor hoje em dia? Olha, sinto bastante amor cada vez mais dos meus familiares, que, como eu pude partilhar, houve ali uma fase que nós nos afastámos muito. Sabíamos que tínhamos amor uns pelos outros, mas afastámos-nos bastante. Neste momento conseguimos demonstrar um pouco mais o amor uns pelos outros. Sinto bastante amor das pessoas que me seguem, sabes? Claro que existem aquelas pessoas que, enquanto eu estava no programa, ai, adoro-te, e agora, se eu disser alguma coisinha diferente, já te odeio. Mas tirando esses casos, a parte de gira é que há pessoas que se entregaram, gostaram tanto de mim, que ainda hoje mandam mensagem todos os dias, Diogo, continuo com este carinho enorme por ti, e sabe muito bem também esse amor das pessoas que me eram desconhecidas e que agora passam a ser. E ultimamente estiveste perto de pensar, esta é a pessoa certa. Olha, com muita pena minha não, sabes? Mas eu acredito que está tudo determinado. E se eu estou a passar por este período mais longo sem ninguém, é porque é o que é necessário para eu tomar consciência e poder me entregar à outra pessoa. A verdade é que tenho conhecido muitas pessoas nos meios, não é em aplicações nem nada disso, mas tenho conhecido muitas pessoas, mas se calhar não estou nos ambientes certos.
Um Lamborghini no meio da lama não deixa de ter o seu valor, tá? É Isso. só no ambiente certo. Exatamente. Errado, aliás. Exato. E há uma música do Ed Sheeran que é Club isn't the best place to find the love, so the bar is where I go. Para quem não... Tu depois metes as legendas, né? Mas, discoteca, então, eu não frequento muitas discotecas, mas também se calhar não estou a frequentar os sítios Certo. certos. Mas ninguém ainda está a fazer borbulhar aí o É stop. verdade, já viste? É muito... Que seca. E depois, que as pessoas criam uma expectativa cá fora de que pós-reality tu és um desejado por tudo e por todos e é impossível que ninguém... Tu sentes isso? Felizmente, ou seja, as pessoas abordam por acaso. É engraçado nesse sentido. Só que eu vejo também que há algumas pessoas que me abordam, é só o deslumbramento de se calhar me terem acompanhado 3 meses e meio, mas também não, da forma como me abordam, não é mais, não é que eu procuro. É a forma que é muito fácil, sim, para termos relacionamentos sexuais, apenas, ou uma relação de curta duração, mas as perguntas como me abordam não são de Diogo, deixa-me conhecer-te um bocadinho mais para além do reality show. É uma coisa muito fast. Exatamente. E nota-se da forma como me abordam. E, portanto, eu retribuo com todo o carinho, que eu tento responder a todas as mensagens, mas acabo por também pôr um travão e de forma educada para que isso não se proporcione, por muito que a pessoa fisicamente seja bonita, não estou à procura só dessa parte em que temos que saber trocar palavras e discursos, porque se uma das coisas que eu acho que posso partilhar aqui, quando nós estamos com a pessoa que amamos, ou pelo menos numa relação, acordar ao lado dessa pessoa, ou estarmos depois de fazer amor com a pessoa e querer continuar a falar, ou aquele sentimento de querer continuar e não ser só, já está, agora quero Deixa-me ir embora. tomar bem porque tenho que ir embora. E eu, por acaso, é engraçado, porque tenho muitos amigos meus que falam comigo, "Epá, realmente às vezes estou com uma pessoa e só me apetece ir embora." Porque não há esse sentimento, estás só a aliviar ali alguma tensão. Que também é importante, que façam. Eles, porque tu não podes. Eu não posso. Mas já vivi uma vida em que sim, portanto fez parte de mim, mas é muito vazio e caímos no vazio. E por isso é que eu sentia-me tão vazio, apesar de estar rodeado de tantas pessoas, sentia-me vazio. E era tcheca na bocheca todos os dias. Olha, tu Era. estás a puxar por Que tu estás a puxar por mim. Vivi uma vida diferente. Foi tcheca na bocheca, não te faltava. Pelo menos fome não passavas. Não, realmente. Mas, ó, Diogo, como é que tu lidas com as expectativas das pessoas em relação à tua vida amorosa pública? Eu acho que as pessoas estão muito... As mensagens que eu recebo é: Diogo, não te preocupes, tu vais encontrar a pessoa certa para ti. Diogo, continua assim, não te deixes se iludir. Mas as pessoas, claro, gostavam de me ver acompanhado. Namorado. Gostavam. Sim, eu tenho também recebido de pessoas que posso chamar de avós, que têm um carinho muito grande por mim e que me acompanham todos os dias, que me dizem: Diogo, eu gostava mesmo de te ver a namorar, gostava de ver a construir a tua família. Digo-lhes, eu acho que eu também, mais do que a senhora, eu gostava muito mais, mas a verdade é que não estou a antecipar nada. E se a pessoa que realmente gostar de mim estiver disponível para esperar esse tempo, eu acho que vamos construir uma coisa muito bonita juntos. Espero que sim. Porque tu mereces. Obrigado. Foste traído por amizades tóxicas. Como é que se corta essas amizades e alguém da nossa vida sem cortarmos parte de nós? Essa pergunta é bem profunda, mas eu aí sou muito frio. Quando me quebram a minha confiança, eu corto de imediato e não volto a permitir sequer que a pessoa entre na minha vida. Sem remorsos. Porque eu faço de tudo para estar que as pessoas estejam confortáveis comigo e dou-lhes toda a minha confiança, mas se há coisa que eu não posso permitir à minha volta é alguém que me quebra a confiança, nem que seja por uma coisinha minúscula, porque se hoje é uma coisinha minúscula e tu me quebraste a confiança, quando for uma coisa grande eu já tenho a certeza que nem vais hesitar. Portanto, corto logo, custa, porque eu já tive amizades que eu divertia-me tanto com essa pessoa. Era um rapaz que éramos da faculdade, da minha faculdade, divertíamos imenso, só fazíamos macacadas juntos. Foi preso contigo? Diz? Foi Não. Não.
E isto foi, afastámos-nos por uma coisa de ciúmes da parte dele. Ele tinha, até te posso contar esta história aqui, ele tinha muitos bens, mas e eu acabei por conseguir tirar a carta de moto antes da lei mudar, então eu tirei aos 22 a carta para eu poder conduzir todas as motas, todas as cilindradas, e ele, apesar de ter muito dinheiro, a lei mudou e ele não conseguia comprar a moto igual à que eu consegui comprar, porque não tinha idade para conduzir. Então houve ali uma ciumeira, porque ele Isso eu não chamo de ciúme, isso eu chamo de inveja. Pois, Temos que assumir as coisas conforme elas são. possivelmente, do género, eu tenho dinheiro, eu tenho isto, eu não posso ter a mesma moto, então andou ali a fazer umas coisas nas minhas costas, como que se eu tivesse estado a mentir que aquela moto não era minha. Quando eu descobri que era ele que estava a fazer aquelas coisas e a inventar aquilo tudo, eu cortei a relação logo com ele. Disse, olha, afinal tens razão, esta moto não é minha. Tchau. E ele assim, eu sabia, és um mentiroso, és isto, és aquilo, andou a espalhar pela faculdade essas coisas todas, e no final ele é que acabou por passar a vergonha, porque eu continuei com a moto, as pessoas viam que a moto era minha, se fosse preciso mostrava o livreto, estava em meu nome, e porque era uma moto baratíssima, eu comprava as coisas, eu sou de reto, eu compro as coisas, era usada, e, e então custou-me muito porque eu não estava à espera, por uma inveja monetária, conseguir quebrar essa amizade, e nunca tinha visto essa faceta nele. E quando a vi, eu pensei, não, isto não é O ambiente. não é o que eu quero para a minha vida. Por mais divertido que ele seja, por mais bons momentos que nós ainda possamos vir a ter, não é isto que eu quero para a minha vida. Entre outras amizades que me falharam, ainda na infância também, por namoros, por exemplo. E quando cortamos essas amizades, como é que fica essa outra parte de nós? Que vivemos com essas pessoas também. Fica um pouco de saudade, infelizmente ou felizmente, porque ficam aqueles bons momentos, e às vezes eu penso assim, eu comparo, eu nunca mais encontrei uma pessoa que me divertisse tanto, que fizéssemos tantas coisas juntos. Mas não me posso prender só nisso, porque senão não vou viver mais a minha vida. Não, é igual a um relacionamento amoroso. Mas eu vivi tão bons momentos com aquela pessoa e agora não estou a viver estou sozinho, podia voltar para essa mesma pessoa. Não, voltar para um ex-relacionamento. Há casos de sucesso, eu ainda nunca vi isso em nenhum, Não te recomendo. eu não recomendo, porque se nós fizermos de tudo com aquela pessoa, voltarmos para o mesmo ambiente, há sempre alguma, mas tu, alguma cobrança, e portanto não recomendo. E nas amizades é exatamente a mesma coisa. Quebrou a ligação, há mais não sei quantos mil milhões de pessoas que nós podemos conhecer e podemos criar ligações muito boas e que se calhar não te vão falhar e não têm essa inveja, porque um amigo que tem inveja do sucesso do outro não é amigo, não é? Infelizmente. Sentes falta de alguém? Boa questão. Boa questão. Neste momento eu diria que não. Eu poderia dizer dos meus avós e digo-te que não porque seria egoísta da minha parte. Enquanto eles foram vivos, eu fiz de tudo para eles se orgulharem de mim, mesmo quando a minha avó estava em cadeira de rodas, acamada, fazia tudo, se fosse preciso, cheguei a andar com ela ao colo para ela conseguir ir a uma festa que nós fazíamos de família num parque. E então, enquanto eles estavam vivos, eu fiz de tudo. Eram uma boas companhias, partilhavam muitas coisas importantes comigo, mas se eu os quisesse ainda aqui, estava a ser egoísta. Portanto, eles seguiram o seu caminho, já partiram e, portanto, estão a descansar. E Crees que estão orgulhosos do netinho hoje? sim, Muito. o meu avô, principalmente, acho que sim. Uma das grandes coisas que ele me pedia, ele queria ver-me a terminar o curso, e ele conseguiu ver-me a terminar o curso, não viu mais nada do resto da minha vida, mas só o olhar de orgulho quando eu terminei o curso já foi muito gratificante. Portanto, eu agora com as outras conquistas que fui tendo, eu acredito que ele também está muito orgulhoso. No momento de dor no teu passado, se pudesses voltar atrás e dizer algo ao Diogo, que dirias? Ultrapassa e segue a tua vida. Já foi, já não dá para voltar atrás. Segue em frente. Foi bom, divertiste, segue caminho que ainda tens muita coisa para aprender, tens muitas pessoas boas para conhecer, muitas relações interessantes, muitas quedas, muitas feridas novas, mas
Olha, eu estou cheio de feridas. Eu estou sempre a ferir-me. Eu não quero ser o pedreiro, então tens que Sou assumir as trolha, tuas portanto, feridas. aleijo-me, amanhã está sarado. Com a igreja, o teu recomeço, entras lá na comunidade Mormon, como é que tu descobriste a tua fé? Foi mais uma revelação ou uma necessidade? Olha, foi uma revelação, porque eu estava muito cético. E quando os missionários me diziam, Diogo, tens de orar com vontade, não é só pedir, olha, por favor, Pai Celestial, revela-me se isto é verdade ou não. Não. E há passagens bíblicas que dizem que nós só num momento de desespero é que nos conseguimos abrir mesmo e pedir. Então foi engraçado, porque foi num momento de desespero que eu assim, ok, vou pedir agora. E a revelação surgiu nesse momento. Que nós podemos dizer, foi uma coincidência, e pode ter sido coincidência, não me importa. A verdade é que foi a revelação que eu precisei para acreditar, para querer seguir e que me fez sentido naquele momento. Que papel Deus ou a espiritualidade tem hoje nas tuas decisões diárias? Olha, mais do que fazer parecer bem ou tudo mais, porque nós somos seres humanos, eu também erro, por isso é que mesmo no programa eu dizia várias vezes, eu erro também, não, vocês querem ou pensam que eu sou perfeito, não, eu assumo, eu erro e vou continuar a errar, nós somos humanos, então todas as vezes que eu erro, agora eu esforço-me de todas as vezes que eu erro, esforço-me 10 vezes mais para fazer coisas que não sejam erradas. Portanto, nós sabemos todos o que é o certo, o que é o errado, e portanto cabe-nos decidir. Sem medo de, depois vou ser julgado no julgamento final, ou seja o que for, não é isso que me preocupa, mas sim viver tranquilo com as minhas ações da forma como eu penso e nos meus ideais. Qual foi o maior milagre da tua vida até hoje? Ainda estar aqui hoje, estar vivo ainda hoje, sim, porque já houve vários momentos eu acredito muito que tenho um anjinho da guarda, também todos nós temos, mas eu acredito que o meu é especial, sabes? Porque então principalmente de moto eu arriscava a fazer muitas Asneiras. asneiras, de jovem irresponsável, que eu era responsável, mas na moto eu fazia as coisas que eu achava, não, estou a fazer isto, mas com peso e medida. Mas a verdade é que quando estás em cima de duas rodas, não existe peso e medida, porque basta haver um furo no pneu que tu E não vais consegues- logo. Vais logo. Arrasta para cima. É que não consegues controlar e é isso que às vezes não cabe na cabeça de uma pessoa que eu fui comprar a minha segunda moto, eu fui ao Porto buscar e ela tinha o pneu já muito careca. E eu vim na mesma, o pneu careca, isto aguenta. Ainda vim do Porto até cá abaixo, quando cheguei cá a Lisboa, estava a chover bastante, e eu sentia a moto a derrapar-se. Quando eu levo a moto ao mecânico, já estava no arame, ou seja, já tinha comido aquilo tudo. Mesmo que eu viesse a 120 km/h na autoestrada, a verdade é que, Por um descuido. o pneu rebentava, eu embrulhava-me ali todo, a 120 já é uma queda bem aparatosa, e nós não pensamos nisso, pensamos, o pneu... Pensamos, vai dar certo, É porque Deus isso. me ama muito e É. vai me proteger e vou chegar. É verdade. A exposição pública transforma ou revela? Uau! Olha, um bocado das duas, se calhar. Porque transforma-me sempre, Sim, mas não seja pelo exemplo que eu dei ainda há pouco, de eu já não ir. sim. Essa à vontade já é uma condição, já me está a condicionar. E sendo que eu não sou muito famoso, não estamos a falar de um Brad Pitt nem nada disso, mas a verdade é que já me condiciona. A parte De revelar. de revelar revela-me um pouco o quão insignificantes nós somos, sabias? Porque apesar de sermos expostos, nós continuamos a ser insignificantes para as pessoas todas. Achas? Eu acho que Eu sim. acho o contrário. Olha uma coisa, quer seja a nível profissional ou não, nós acabamos por estar expostos, mas se tu fizeres algo muito desagradável, não é? As pessoas não vão. A maioria das pessoas vão ter, claro, compaixão por ti, mas há muitas pessoas que te veem à espera de te ver a fazer um erro para poderem julgar. Então eu estou a dizer que somos insignificantes para essas pessoas que estão à espera do nosso erro para poderem comentar tal coisa. Eu acho que isso hoje é o andar da sociedade. Toda a gente gosta muito de ti, mas está à espera da tua primeira queda para dizer eu sempre disse, eu sempre soube, eu sabia que este ia Exato. fazer isso ou que isto era aquilo. Mas no final das contas acho que
somos tão significantes porque essas pessoas esperam tanto para que algum momento desses aconteça. Bom. E eu acho que essa significância que nós temos na vida dos outros parte do dormirem e acordarem a pensar em nós, nas nossas atitudes, no quão espelho somos para eles. E isto, a cada dia que passa, impacta mais a realidade. Eu acredito que hoje em dia olhas para as coisas e dizes fogo. Já não tenho a liberdade de fazer isso? Porque estão à espera que eu caia. Sim. Mas enquanto não cair, estou a fazer coisas que são exemplos para eles. Olha, bem visto, bom ponto de vista. Por isso que eu gosto de falar contigo. Como é que te sentiste ao ver o teu nome circular nos mídias e na boca de quase toda a gente? Olha, senti-me como um grande amigo meu que me disse que na Casa dos Segredos, se ele quiser ser notícia, faz a espargata que é notícia. Eu reconheço essas É verdade. É o Mar de Freire. E então senti-me um bocadinho como eu nunca tinha vivido isso na pele. E quando tu disseste, fez-me sentido, ou seja, eu consegui pôr no teu papel, apesar de ainda estar dentro da casa, eu era anónimo, apesar de já muita gente nos conhecemos, eu ainda era anónimo porque nunca tinha saído da casa. As únicas pessoas que conheciam eram aquelas 20 pessoas ou 10 pessoas que lá estavam. 22, incluindo tanto. Não, mas depois foram reduzindo, portanto. Então é um pouco isso, de sentir que hoje em dia qualquer coisa que nós façamos pode ser uma notícia, quer seja pela parte positiva, quer seja pela parte negativa. Mas como é que tu te sentes diante dessa exposição toda, dessa exposição mediática e de ver o teu nome constantemente nos mídias, nas pessoas? Tenho uma atenção especial, assumo. Eu, se estivesse a dizer que não tinha atenção nenhuma, estaria a mentir. Eu acho que todos nós temos, a não ser quem vive do mediatismo, que há pessoas que adoram, mesmo que seja a fama negativa, e que ganham muito dinheiro com isso, felizmente. Claro. Ganham, é uma forma de marketing. Eu, como não gosto tanto desse lado, então tenho essa precaução. Não é que eu faça coisas más e esteja a escondê-las, mas se calhar há certas palavras que eu sei que vão ser mal interpretadas, quer sejam como foram interpretadas na Casa dos Segredos, e se calhar cá fora, não havendo câmaras 24 horas por dia, então tenho esse receio de, bem, aqui Não eu ter tenho... como provar. E não ter como provar, é um pouco por aí. Por isso é que para alguns destes teus ex-concorrentes que participaram contigo da casa, a saída é só a live. Olha, mas a verdade é um pouco isso. Não é só por não me identificar com alguns e seguimos vidas diferentes, mas mesmo pessoas sem serem no programa onde nós estivemos, eu evito estar, sem ser à volta de outras pessoas, com esse receio de eu não faço ideia qual é a intenção desta pessoa para comigo. E possivelmente, eu sei lá, olha, estamos aqui os dois, sozinhos neste quarto. Se tu me dizes, agora o Diogo deu-me um estalo, como é que é chato? Como é que eu provo? Não havia cá câmera, ou encostou-me a cabeça com cabeça. Como é que eu provo, não é? Então, essa é uma preocupação, confesso. E que, felizmente, por isso é que eu me predispus, e já me tinha acontecido várias vezes na vida normal, não é? Só que era num grupo também pequeno, quer seja no trabalho ou de ex-amigos, e então a verdade é que eu, quando me predispus para este programa, se tanta gente me diz que eu tenho uma visão distorcida da realidade e que manipulo as palavras e que minto, então eu vou para um sítio onde estou a ser gravado e depois vou poder ver se eu menti ou não. Onde mais do que só 20 pessoas que estão aqui a partilhar a casa comigo, tem 2 ou 3 milhões lá fora a ver e que também têm as suas relações quanto ao que eu dizer. E eu próprio, quando chegar a casa, posso pôr para trás E para ter a me- certeza se os outros 2 milhões viram bem as imagens ou não. Não vai os 2 milhões estarem... Ao chegares cá fora, o que mais te surpreendeu ouvir? Verdades ou mentiras sobre ti? Gostei surpreendeu-me algumas mentiras, claro, porque aparecem sempre algumas, mas surpreendeu-me ver muita verdade, sabes? E muitas... E perceber também como é que as notícias são lançadas, é muito engraçado. Há certas notícias que são lançadas com um título... E que quando clicas, há surpresa. A É o tal famoso jornalismo tendencioso, né? É a imprensa cor-de-rosa. É o vender, atrair atenção para chegar lá dentro. É o sensacionalismo. Tal e qual. Mas, moral da história, estou a gostar da experiência da interação que as pessoas têm comigo, na rua principalmente, e só estou agradecido por todo esse amor. Sentes-te mais livre agora ou ainda há partes tuas que não mostras publicamente? Eu mostro
é assim, a minha vida pessoal, eu acho que não tem grande interesse para as pessoas, por isso é que eu não publico. Porque aquilo que eu acabo por publicar eu também é aquilo que eu acredito que as pessoas possam ter interesse de ver. Porque eu estar a passear os eus ou a cozinhar, se calhar as pessoas não vão ter tanto interesse. Mas, no entanto, eu já estive a ver que as pessoas gostam de ver tu a fazeres os teus cozinhados e tudo mais. Portanto, quem sabe, Um futuro essa próximo, né? concorrência. O teu livro tem envolto mistério. Porque tudo agora é mistério. É tudo por agora. Só que não. Eu quero saber o que ele representa emocionalmente para ti. Olha, significa retribuir às pessoas aquilo que me foram pedindo, principalmente nas primeiras semanas quando eu saí do programa, que é poder deixar por escrito muitas das coisas que eu não consegui, não tive se calhar tempo. As pessoas é que me diziam: Diogo, não falaste, por exemplo, de tua infância, não falaste da tua religião, não falaste de ex-relacionamentos, a tua inteligência, a tal inteligência emocional que tanta gente fala um pouco mais sobre isso. E então foi de expor-me e dizer algo que eu não tinha falado ainda, através de palavras, porque eu acho que é a forma mais fácil das pessoas conseguirem conhecer alguém. E também, mais do que um livro de falar só sobre mim, é partilhar alguns dos erros que eu cometi, para que as pessoas, quando vivenciarem algo semelhante, tenham uma outra forma de ver as coisas e de solucionar na sua vida privada. Muito bem. E para uma pessoa que já leu mais de 200 livros e que até fazia questão de diariamente quantos? Diariamente quantos? Pelo menos um, dois. Pronto. Mas para uma pessoa que já leu mais de 200 livros, qual é a bagagem que tu pegas de toda essa experiência para o teu? Olha, fazer um pouco diferente também, porque ser mais um livro igual aos outros todos que eu li, não me ia dar aquela motivação. Por isso é que este livro é um livro que tem uma ferramenta diferente, tem multiplataforma, tem QR codes, em que as pessoas podem, com o telemóvel, visualizar quer seja imagens, fotos minhas antigas de criança, fotos com familiares. Gera o teu desenvolvimento. Exato. E até mesmo vídeos em que eu falo diretamente para a pessoa daquele capítulo, dou-lhe uma outra visão Da da interpretação daquele está. Ou um conceito diferente, para que a pessoa também possa ver que eu estou ali presente, estou a ler o livro com ela, estou a partilhar, entre outras coisas. Tentei fazer um Muito pouco diferente. interessante. Qual é a tua maior ambição pessoal e profissional, Diogo? Muito simples. Constituir uma família e tornar um pouco o sentido desta vida, porque se não deixarmos também um marco na Terra, eu acho que vai-me dar uma motivação diferente até para viver, porque nós estamos a viver para um novo filho, para uma mulher, portanto, para construir um lar, uma responsabilidade totalmente diferente. Eu acho que essa é algo que eu vou querer construir bastante. Interessante. Eu gosto tanto de ouvir quando as pessoas falam sobre essas coisas. O meu coração palpita porque é tudo. Oh, que pop! Diogo, fica muito por dizer. Não falamos sobre a tua família. Não falámos sobre a tua participação na Casa dos Segredos, que foi assim umas coisas só assim por ar. Não falámos sobre profundamente sobre o teu livro. Não falámos sobre muita coisa, mas o tempo passa a voar. Uma hora se foi. E Tu falas muito. Tu falas. Estás aí, taca. Oh, tu me surpreendeste. Eu falei. Falaste. Eu gostei muito, adorei. Não é surpresa para mim nada de teres dito cá, Claro. porque... Mas acredito que o público passa a conhecer uma outra versão do Diogo, passam a conhecer um pouquinho do teu trajeto e é importante. Gostei muito dessa conversa. Obrigado. Surpreendeste às expectativas. Opa! Porque ele veio com a missão de surpreender as expectativas, superar as expectativas. Então superaste as expectativas. Boa. E Espero ter também Obrigado. contribuído um pouco para enriquecer aqui também o teu programa. espero que tenhas enriquecido não só o programa, mas a vida das pessoas que acompanham, porque elas realmente, para assistirem, é porque são pessoas que impactam a vida dessas pessoas. Por isso é que eu disse sobre não sermos insignificantes. Creio que temos uma significância muito grande na vida de muita gente que todos os dias espera ouvir uma coisa de nós. Verdade. E em casa também são significantes para todas as pessoas. É verdade. Vocês sabem que a missão é a mesma. Amem-se em primeiro lugar, pessoas assim vão conseguir amar o próximo. Paz nas vossas almas, amor no coração. Sabem que
Para continuarem aí do outro lado, subscrevam o nosso canal no YouTube e também podem ver cortes diários nas nossas plataformas, todas com o nome Conversa Imperfeita. Se quiser ir a trabalhar, ir a caminho de onde quer que esteja, pode também agora ouvir-nos no Spotify. Conversa Imperfeita e estamos juntos. Para a semana volto com mais um convidado e até lá, cuide de si. Beijinhos. Beijinho.